Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do canal da Eletricidade. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a associação de capacitores. Associação em paralelo, associação em série e a associação mista de capacitores, que é um dispositivo que armazena, ou acumula carga sob forma de campo eletrostático. Existem capacitores de vários tipos, modelos e capacitâncias diferentes. Existem capacitores eletrolíticos que têm polaridade, mas o caso de hoje eu queria falar especificamente sobre esse tipo de capacitor aqui, de corrente alternada, que são destinados à partida de motores monofásicos ou à correção de fator de potência. Vamos entender um pouquinho sobre a associação deles, Por exemplo, quando você associa dois caras como esse aqui em paralelo, você dobra a capacitância dele. Se você associa dois desses em série, você diminui a capacitância dele. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que faz a associação de capacitores para você obter uma certa capacitância equivalente. Vou falar um pouco também sobre esses caras aqui, São unidades capacitivas trifásicas destinadas à correção de fator de potência, que também podem ser associados em paralelo, tá? Por exemplo, esses dois caras aqui são de 1 kVAr cada, que é 1 kVA reativo capacitivo, tá? Eles são de 1 kVAr quando associados em paralelo, tá? Você tem uma equivalência de 2 kVAr. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Como eles são unidades trifásicas, só podem ser associados em paralelo, tá? Não tem como associar isso aqui em série, já que ele já é uma associação interna de capacitores. O que você tem aqui dentro de uma unidade como essa são 3 capacitores monofásicos, tá? Associados de forma mista, formando aqui um arranjo, tá? Em triângulo. Na verdade, o que você tem aqui são 3 capacitores de 6,1 microfarads, tá? Associados em triângulo, onde você tem 2 em série e 1 em paralelo. E você tem esse arranjo, então, tá? Que dá 1 kVAr. E para isso nós vamos contar com o auxílio dessa ferramenta sensacional aqui da Fluke, tá? Que é um alicate amperímetro True RMS da Fluke. Esse aqui é o Fluke 325, que é simplesmente uma das melhores ferramentas do mundo, A Fluke, para quem não sabe, é líder mundial nesse tipo de solução. É um dos maiores fabricantes de instrumentos portáteis do mundo. É uma empresa americana. Esse cara aqui é fabricado nos Estados Unidos e é uma ferramenta sensacional, Só de você pegar na ferramenta você sente a robustez. Esse cara aqui é extremamente robusto, tá? Eu comprei essa ferramenta aqui depois de uma feira em São Paulo, depois que eu vi um teste com ele. O cara soltava essa ferramenta de uma altura de 3 metros em cima de um concreto, ele saía quicando pelo chão, tá? Realmente é bruto demais. A gente vê que é uma coisa de primeiro mundo, a qualidade da ferramenta, a garra é bem robusta. Você pode colocar aqui um cabo de 120 milímetros, tá? Que ele não vai quebrar como essas ferramentinhas vagabunda que tem aqui, São fabricadas na China e que pode explodir na nossa mão a qualquer momento, tá? Uma ferramenta como essa aqui custa aproximadamente R$600 e ela tem umas funções que só você encontra neste tipo de instrumento aqui. Por exemplo, tá? Você tem aqui um capacímetro, que nós vamos utilizar hoje aqui nesse processo. Além do capacímetro, ele tem uma outra coisa que é exclusiva dessa ferramenta aqui, olha só. Ele é um dos poucos alicates do mundo que mede corrente contínua pela garra, tá? Normalmente, alicates amperímetros não mede corrente contínua, mede corrente alternada. Você pode até ver algum tipo de grandeza quando você mede corrente contínua, mas aquele valor lá é completamente errado e não tem nenhuma base. Você tem multímetros que mede corrente contínua, mas em série, mas pela garra, nunca vi, tá? Uma outra coisa que chama atenção na ferramenta é a robustez dela. Você vê que é um produto de qualidade, muito bem feito. Você pode colocar aqui você pode fazer a medição aqui no condutor de 120 milímetros e torcer que isso aqui não vai quebrar, tá? Muito bom, muito legal. Além disso, ele mede, outras grandezas, mede como corrente contínua e alternada, mede tensão contínua e alternada, tá? Continuidade e resistência,
né? Tem um capacímetro aqui, mede temperatura, muito legal também. Você tem aqui uma ponta de prova específica para medir temperatura, né? Um termopar. Mede corrente alternada e contínua, além da frequência, né? Você tem também uma teclinha aqui para iluminar o painel. Tá? Fantástica essa ferramenta aqui da Fluke, é o alicate da Fluke 325, que custa aproximadamente R$600. Então, se você é um eletricista, um profissional do setor elétrico que quer agregar valor ao seu trabalho, eu recomendo que você compre essa ferramenta aqui, que é utilizada, né, pelos melhores profissionais do mundo. O que nós vamos fazer agora? Vamos explicar como é que a gente faz a associação de capacitores, né? Evidentemente que esses capacitores aqui são dedicados para a corrente alternada e que é o foco da nossa videoaula de hoje, tá? E nós vamos associar ele aqui de várias formas, né? Fazer uma associação mista, uma associação em paralelo e uma associação em estrela, uma associação em triângulo, e depois vamos medir com a ferramenta e ensinar a fazer os cálculos também para vocês, né? De como que a gente inclusive pode transformar 3 desses capacitores numa célula capacitiva trifásica como essa aqui, tá? Bem como vamos descobrir como é que a gente faz para transformar uma célula capacitiva trifásica nessa aqui, ou seja, para a gente descobrir qual é a capacitância em microfarad de uma célula capacitiva como essa aqui. Pessoal, então vamos entender um pouquinho o que significam essas informações contidas aqui nas especificações desse capacitor aqui, né? 25 microfarad, que é 1 farad dividido por 40.000 partes, né? Mais ou menos 10%. Isso significa que a tolerância desse cara aqui é 10% acima ou abaixo. Isso quer dizer que essa capacitância ela pode variar de 22,5 microfarad a 27,5 microfarad. Tá? Então a tolerância é de mais ou menos 10%, ou seja, 10% acima ou abaixo. Ele pode funcionar tanto em correntes alternadas de 50 ou de 60 Hz, e a tensão máxima que ele acumula é de 250 volts de corrente alternada. Tá? Lembrando que ele pode funcionar com qualquer tensão abaixo desse valor aqui, porém não pode ser trabalhado com tensões superiores a 250 volts, tá? Porque ele pode explodir. Beleza, pessoal? Lembrando também que quanto menor a tensão que você trabalha com ele, menor vai ser a sua capacitância. Primeira coisa que nós vamos fazer agora é medir a capacitância desse cidadão aqui para ver se ele está dentro da tolerância indicada pelo fabricante. Para isso nós temos esse instrumento aqui, que é um dos melhores alicates amperímetros do mundo, que nas horas de folga também é um capacímetro, tá? Vamos ajustar aqui para medir capacitância. Vamos ver então, utilizando aqui esse acessório, que é um terminal de engate rápido, tá? Para prender aqui a ponta de prova. E a outra ponta de prova eu coloco aqui, tá? Nós temos, portanto, 25,5 microfarad, tá? Ele já está um pouco alterado, beleza? Então memorizem esse valor aí para depois a gente fazer a associação, né? E a capacitância equivalente desses capacitores. Vamos medir o outro para ver? Vamos deixar ele quietinho aqui no canto e vamos medir o outro. 25,5 deu isso aí, né? Esse aqui deu 25,7. Lembrando que eu estou utilizando apenas uma mão, portanto eu não estou alterando a capacitância. Tá? Se eu estivesse usando uma mão aqui e outra lá no outro terminal, provavelmente a capacitância seria alterada, porque o nosso corpo também tem uma certa capacitância. Tá? Então o primeiro deu 25,5, esse deu 25,7. Tá? Vamos ver esse terceiro aqui. 25,8. Tá? Portanto, nós temos 25,5, 25,7, 25,8. Vamos associar esses caras em paralelo para ver qual é a capacitância equivalente deles. A princípio,
Tá? Quando você associa capacitores em paralelo, você soma as capacitâncias de forma direta. Tá? Portanto, é uma soma algébrica mesmo. Vamos associar eles aqui então para a gente ver quanto dá a capacitância equivalente. Tá? Nós temos, portanto, uma capacitância equivalente de 76,8 microfarad, que é justamente a soma algébrica dos 3 capacitores. Beleza, pessoal? Então, quando você associa em paralelo um capacitor, você soma as capacitâncias. Quando você associa em série, você diminui, tá? Então a fórmula é outra. Agora vamos associar os capacitores em série para ver o que acontece. Tivemos, portanto, uma capacitância equivalente de 8,6 microfarad, tá ok? Vamos calcular isso para ver se isso realmente bate com a matemática. Vamos ver aqui como é que funciona essa engenharia. Por definição, tá? A fórmula é a seguinte: a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, tá? Então o resultado disso aí você eleva a menos 1 e você então vai ter a capacitância equivalente. Vamos lá ver então? Vamos aqui, ó. 1 dividido por 25,5, fecha parênteses, mais, abre parênteses novamente, 1 dividido por 25,7, fecha parêntese, mais 1 dividido por 25,8, fecha parêntese, igual, eleva isso a menos 1, igual 8,5 microfarad. Funciona, né, pessoal? Vamos ver como é que a gente consegue transformar esses 3 caras aqui, capacitores monofásicos, né, em uma unidade capacitiva trifásica como essa aqui, tá? Então vamos transformar esses 3 caras aqui numa dessa aqui, para ser utilizada como uma unidade capacitiva trifásica para correção de fator de potência. Vamos ver aqui.